Olá, amados. Estou aqui mais uma vez, eu, pastor Ricardo, para trazer mais um estudo na sequência do que estamos aprendendo em Efésios capítulo de número 1 sobre o Deus que salva. E no estudo de hoje nós vamos ler Efésios capítulo 1, os versos de número 12 ao 14, que dizem assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Muito bem, o Deus que salva em Efésios capítulo 1. Nós estamos estudando um pouco acerca desse tema e temos visto aos poucos, dentro desse capítulo primeiro, um pouco sobre Deus que salva. Vemos no capítulo de número 1, a partir do verso de número 4, as bênçãos de Deus Pai sobre as nossas vidas. Também vimos no verso de número 7, verso de número 8, verso 9, as bênçãos de Deus Filhos para nós. E hoje nós vamos terminar esta parte que fala acerca do Deus que salva em Efésios capítulo 1, vendo as bênçãos de Deus Espírito Santo às nossas vidas. O verso de número 12, onde lemos, ele vem todo trazendo uma sequência dos versos anteriores, e o assunto tratado aqui da sequência é acerca da nossa predestinação. Diz o verso 11 que nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, com uma finalidade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então o apóstolo Paulo diz: quem são esses que serão para louvor da glória de Deus? E então ele diz, ou responde: nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Está falando aqui acerca dele, do próprio povo judeu que esperavam, que aguardavam a vinda do Messias, mas que agora então ela já havia sido realizada. O Messias, Jesus, já havia vindo a este mundo. Então ele continua também dizendo, depois que diz: nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, ou seja, agora se dirigindo também aos gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. As bênçãos oriundas do Deus Espírito Santo. Eu quero, antes de mais nada, falar um pouco, na verdade, vamos entender quem é o Espírito Santo. O Espírito descrito aqui no verso de número 13 e 14, o Espírito Santo de Deus, trata-se da terceira pessoa da Trindade. Por vezes, quando olhamos na palavra do Senhor Deus, vamos vê-lo sendo chamado de Espírito de Deus, por exemplo, lá em Romanos capítulo 8, verso 9, Espírito de Cristo, Filipenses capítulo 1, verso 19, assim ele é chamado. Espírito da verdade, Jesus o chama assim no Evangelho de João, capítulo 14, verso 17, e também Jesus o chama de Consolador no próprio capítulo 14 de João, no verso 16 e 26. Aqui em Efésios capítulo 1, ele é descrito no verso de número 13 como Espírito Santo da promessa. Por que o Espírito Santo está sendo descrito como sendo da promessa? Desde o Antigo Testamento haviam promessas sobre o Espírito Santo, sobre a vinda do Espírito Santo. Deus prometeu que derramaria o seu Espírito sobre os judeus e também sobre os gentios. Encontramos, por exemplo, passagens em Ezequiel capítulo 36, verso 27, onde Deus faz promessas ali sobre o derramar do Espírito Santo. Joel capítulo 2, no verso 28 e 29, também encontramos promessas sobre o derramamento do Espírito Santo. E quando chegamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus falando, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso de número 49, Jesus ali promete enviar o Espírito Santo
e ele descreve o Espírito Santo como sendo a promessa do Pai, ou seja, a promessa que o Pai já havia feito no Antigo Testamento ao seu povo por meio dos profetas. Promessa esta que havia sido entregue aos judeus, mas que também foi estendida aos gentios. Por isso o Espírito Santo é descrito em Efésios capítulo 1, verso 13, como o Espírito da promessa. Muito bem, as bênçãos do Deus Espírito Santo. A primeira bênção que eu quero destacar é o selo, está no verso de número 13. Efésios capítulo 1, verso 13, diz: tendo nele também crido, ou seja, crido em Cristo, fostes selados com o Espírito com o Santo Espírito da promessa, selados com o Santo Espírito da promessa. Tendo já entendido quem é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade, por que ele é chamado de Espírito da promessa? Porque desde o Antigo Testamento Deus prometeu que derramaria o seu Espírito. Agora vamos ver as bênçãos do Deus Espírito Santo. E a primeira bênção é o selo. Diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Eu quero aqui tomar as palavras de um comentarista, William Hendrickson, comentando sobre Efésios capítulo de número 1. William fala de 3 sentidos para o uso do selo nos tempos antigos. Primeiro sentido é para garantir a autenticidade de um determinado documento. Então, por exemplo, os reis faziam uso de selar documentos com o símbolo do seu anel. Então, aquele selo indicava que aquele documento tinha autenticidade real. Quando vamos aplicar isso para a nossa vida espiritual e para entender por que estamos ou por que somos selados com o Espírito Santo, Romanos capítulo 8, verso de número 16, diz que o Espírito Santo testifica, ou o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo passa a ser a autenticidade de que nós somos de Deus, pertencemos a Deus, somos filhos de Deus. Daí a ideia aqui, ou a aplicação da autenticidade, quando essa palavra selo era usada no passado para demonstrar a autenticidade, então assim aplicamos para dizer ou para entender que o Espírito Santo é a autenticidade de que somos então filhos de Deus. O segundo uso do selo nos tempos antigos era para indicar posse de alguma coisa, quando alguém tinha um determinado bem ou algo que lhe pertencia. Era comum, por exemplo, colocar o selo do proprietário naquele determinado bem. Em 1 Pedro capítulo 2, o verso de número 9, diz que somos propriedade exclusiva de Deus. Então, nesse sentido, o Espírito Santo marca que nós pertencemos a Deus. Não somos de outro, mas pertencemos única e exclusivamente a Deus. E o terceiro uso da palavra selo nos tempos antigos, que William Hendrickson aponta, é que era utilizado também para proteção contra violação de bens. Alguém que possuía alguma coisa, algum bem, colocava lá o seu símbolo, então ninguém violava aquele determinado bem. Em 1 João capítulo 5, verso 18, quando aplicamos isso agora para a nossa vida espiritual, essa ideia de proteção contra alguma violação, diz lá em 1 João 5,18 que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Pertencemos a Deus. O maligno, o Satanás, não tem poder de retirar a nossa salvação, de violar a nossa salvação. Pertencemos a Deus e ninguém tira esta condição de nossa vida. Então, o selo do Espírito Santo indica que a redenção foi consumada na cruz pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando fala acerca do Espírito Santo, dizendo aqui em Efésios 1 que nós estamos selados com o Espírito Santo, fala que quem está selado com o Espírito Santo são aqueles que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Nesse sentido, nesta parte aqui do verso 13, há algo muito importante para falar acerca do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo na salvação é de despertar do sono do pecado
aqueles que o Pai escolheu e predestinou, bem como chamá-los através da pregação do Evangelho. Então o Espírito Santo regenera seus corações, aplicando-lhes a obra redentora de Cristo. Isso está em comum acordo com as próprias palavras de Tito, no capítulo de número 3, no verso de número 5, que diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, ao Espírito Santo é aplicado o papel de regenerar as nossas vidas, lavar os nossos corações por meio da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também diz no verso de número 13 que o Espírito Santo selou não aqueles que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e também diz assim: tendo nele também crido, ou seja, crido em quem? Em Cristo. O Espírito Santo chama os eleitos, mas a função de pregar o Evangelho é da igreja. Os eleitos precisam ouvir o Evangelho para que possam serem despertados do sono do pecado, para que possam crer em Cristo. Lá em Romanos capítulo 10, verso de número 14, o apóstolo Paulo diz assim, falando acerca da pregação e da salvação: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então a função de pregar o Evangelho é da igreja. A igreja é um instrumento na pregação do Evangelho, um instrumento que o Espírito Santo usa para despertar os eleitos através da proclamação da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Então Paulo via a pregação do Evangelho como uma obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de mim se não pregar o Evangelho. Então a igreja compete a pregação do Evangelho. O Espírito Santo é aquele que sela os eleitos e escolhidos de Deus, e ele vai fazer isto por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da pregação do Evangelho. Então esta é a primeira bênção oriunda do Espírito Santo, o selo. A segunda bênção oriunda do Espírito Santo é o penhor. Efésios capítulo 1, verso de número 14, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A segunda bênção, então, do Espírito Santo chama-se penhor. A palavra penhor, vindo do grego arbon, é traduzida muitas vezes também como garantia e dá a ideia de uma parcela, ou de uma primeira parcela, na verdade, adiantada como garantia de conclusão de pagamento. Isso, na verdade, era chamado de penhor no passado, quando uma primeira parcela de de uma determinada negociação que era feita, esta primeira parcela era paga, então era chamado isso de penhor. Era a garantia de que o restante seria então pago. A ideia então seria semelhante àquela de alguém que compra uma determinada propriedade e dá a primeira parcela adiantada como prova de que retornará e então concluirá o pagamento. O verso 14 diz assim, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Herança, aqui, trata-se da nossa salvação. Então, o Espírito Santo é a garantia de que a nossa salvação será completada. Ele é o penhor, no sentido de que trata-se da ideia do Espírito Santo ser aqui a garantia de que a nossa salvação vai ser completada. No verso de número 14, também continua essa mesma ideia, dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade. Isso indica que Cristo voltará para resgatar a sua igreja. E é exatamente isso que diz lá em Filipenses capítulo 1, verso de número 6. Diz que Deus já iniciou uma boa obra em nós, mas Ele vai completá-la até ao dia de Cristo. Em Romanos capítulo 8, no verso de número 30, o apóstolo Paulo
nessa mesma ideia, diz inclusive que nós já estamos glorificados lá em Romanos capítulo 8, no verso de número 30. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o retorno de Cristo. E lá no capítulo 8 de Romanos, no verso 30, diz assim, e também 31, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, também glorificou. E o verso 31 diz, que diremos, pois, à vista de todas estas coisas? Nós nem sequer chegamos no estágio da glorificação. Seremos glorificados quando Cristo retornar para levar a sua igreja. Mas é tão certo que essa obra será completada, nas palavras de Filipenses, essa obra será completada e é tão certo, tão garantido, que o apóstolo Paulo fala da nossa glorificação como já tendo sido ocorrido. Então, o Espírito Santo, de fato, é a nossa garantia. Ele é o penhor, ou seja, é a primeira parcela de garantia de que a nossa salvação será completada, então seremos glorificados. Por isso, no verso 31 de Romanos 8, diz assim, que diremos, pois, à vista de todas estas coisas? Que coisas? Ora, Deus nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou, nas palavras de Paulo lá no capítulo 8 mesmo. Então, à vista de todas estas coisas, que diremos nós? Aí ele continua, se Deus é por nós, aí digo eu agora, se Deus é por nós, a ponto de realizar uma obra salvadora tremenda como esta, quem será contra nós? É certa a nossa salvação, é garantida a nossa salvação. E a garantia da nossa salvação, de que ela será completada, é o Espírito Santo. Ele passa a ser, então, o nosso penhor, ou o penhor, na verdade, da nossa herança, que é a nossa salvação. Então, o Deus que salva em Efésios capítulo 1. Estamos conhecendo, e agora já temos uma ideia plena sobre o Deus que salva em Efésios capítulo 1. É o Pai que nos escolheu em Cristo, nos predestinou para sermos filhos por adoção e nos revelou a sua graça. O Deus que salva em Efésios capítulo 1 é o Filho que nos redimiu pelo seu sangue e nos remiu os pecados na cruz. É o Espírito Santo que nos selou e é o penhor da nossa salvação. Estamos falando da Santíssima Trindade, um Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu quero concluir esse estudo sobre o Deus que salva em Efésios capítulo 1, dizendo que Deus nos salva porque é rico em sua graça. O verso de número 7 deixa isso muito claro para nós, quando fala que Ele nos deu a redenção pelo sangue de Cristo, segundo a riqueza da sua graça. Muitos não compreendem, questionam sobre a salvação, principalmente quando entramos no assunto sobre a eleição e a predestinação. Aí tem gente que bate o pé, torce o nariz, não acredita, mas o fato é que está na Bíblia. Como é que vamos explicar aquilo que Deus nos revelou através de sua palavra? Está na Bíblia. A Bíblia fala que Deus nos escolheu em Cristo, ou seja, nos elegeu em Cristo. Diz que Ele nos predestinou para sermos filhos por adoção em Cristo. Então, por que que Deus fez isso? Por que que Deus nos salvou? Ele nos salvou porque fez isso segundo sua vontade santa e soberana. Nos salvou porque Ele é soberano. O verso 5 fala que, quando o apóstolo Paulo diz que Ele nos predestinou por meio de Cristo, diz que fez isso segundo o beneplácito de sua vontade. O verso de número 9, quando também diz que em Cristo nós temos redenção, que Cristo remiu os nossos pecados, diz que tudo isso é segundo a riqueza da graça de Deus que Ele derramou abundantemente em nós. E o verso 9 diz que Ele desvendou a nós o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Mais uma vez falando que Deus nos salvou porque Ele assim quis, por causa da sua vontade santa e soberana. E outra vez, no verso de número 11, torna a dizer que nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Deus nos salva segundo a sua vontade santa e soberana.
E mais uma coisa que eu quero falar acerca do Deus que nos salva, é que Deus nos salva para a sua própria glória. Talvez seja esse o motivo que faça com que muitos não entendam ou não aceitem sobre a salvação quando falamos de eleição, quando falamos de predestinação. A salvação, ela tira toda a glória do ser humano e ela concentra toda a glória em Deus. Deus é o autor da salvação do início ao fim. O Pai nos chama, o Pai nos predestina para sermos seus filhos, o Filho, que é Jesus, morre pelos nossos pecados, vai à cruz. Na cruz, o Senhor Jesus nos dá redenção e vai remir os nossos pecados por meio da cruz. O Espírito Santo desperta do sono do pecado aqueles que o Pai escolheu e que o Filho redimiu. E somente esses o Espírito Santo desperta do sono do pecado, sela os seus corações e se torna o penhor da salvação somente desses. Então, nesse sentido, a salvação ela anula completamente a glória humana. E é difícil isso para o ser humano aceitar e entender. O ser humano quer ter glória. Ele quer participar de alguma forma, em alguma coisa, e dizer, eu fiz, eu fui lá, eu alcancei. Mas a glória é toda de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui em Efésios capítulo 1, no verso de número 6, quando diz que fomos predestinados, diz que isso foi para louvor da glória de Deus e não do homem. No verso de número 12, quando fala também sobre a predestinação, diz assim, a fim de sermos para o louvor da sua glória, ou seja, da glória de Deus. Verso 14, diz que nós fomos lá no verso 13, selados com o Espírito Santo da promessa. O verso 14 diz que ele é o penhor da nossa herança e termina o verso 14 dizendo que ele é o penhor até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, não é a glória minha, não é a glória sua, mas é a glória de Deus, em louvor da própria glória de Deus. Então, a salvação, Deus nos salva para a sua própria glória. Quanto a nós, louvaremos e glorificaremos a Deus por sua graça salvífica, pela graça que Ele derramou abundantemente em nossas vidas quando ainda éramos pecadores e nada merecíamos de Deus. Mas Ele foi rico em bondade, em misericórdia, derramando assim a sua graça salvífica sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus! E mais uma vez, eu quero finalizar nas palavras do próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 3, dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Louvado seja esse Deus tremendo e maravilhoso que nos salvou. Um grande abraço, fique na paz do Senhor. Desfrute com alegria da bênção da salvação. Se alegre pela salvação que Deus te deu. Exalte e glorifique o nosso Pai Celeste. Um abraço a você e a sua família e que a paz do Senhor esteja repousando sobre as vossas vidas.